apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Opera em mim, Senhor, um sinal ou um prodígio. Opera em mim, Senhor, um milagre ou maravilha. Opera em mim, Senhor, um sinal ou um prodígio. Opera em mim, Senhor, um milagre ou maravilha. Eu sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o seu poder. Poder que opera em mim, segundo a sua glória. Opera em mim, Senhor. Opera em mim, Senhor. Opera em mim, Senhor. Um sinal ou um prodígio. Opera em mim, Senhor. Um milagre ou maravilha. Opera em mim, Senhor. Um sinal ou um prodígio. Opera em mim, Senhor. Um milagre ou maravilha, segundo a sua vontade, segundo a sua vontade, segundo a sua vontade, segundo a sua vontade. E segundo a sua vontade, Senhor, Tu que és soberano sobre tudo e sobre todos, sobre os céus, sobre a terra, Tu és Senhor, segundo a sua vontade, revela a Tua palavra aos Teus filhos que vão me ouvir agora, segundo a sua vontade, revela a Tua graça, revela esse apostolado, as Tuas ovelhas, a Tua igreja que está no Brasil e na face da terra. Aonde estiver chegando essa imagem, onde estiver chegando este som pela internet, revela a Tua palavra, manifesta a Tua glória, porque eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que eu Te peço, segundo o Seu poder que opera em nós. Manifesta a Tua glória e nós Te louvaremos, Te exaltaremos e Te reconheceremos em nossas vidas a cada dia. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que ela seja revelada aos que vão me assistir agora, aos que vão me ouvir agora pelo WhatsApp, por um CD, através do Facebook, através do nosso site, através do YouTube, pela internet. Que a Tua palavra seja revelada em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Quem pode falar amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet, graça e paz a vocês aqui na igreja. Pode se assentar em nome de Jesus. Estamos ao vivo agora no Facebook, estamos ao vivo agora no YouTube. Graça e paz ao apóstolo Pedro Kelly, meu amigo, lá no Rio de Janeiro, pastor André Pimentel, o abençoado Roberto Conceição. Graça e paz a todos os pastores e apóstolos que estão nos assistindo agora, a todo o povo em graça, a todo o povo de Deus. Graça e paz a você, filho de Deus. Graça e paz a você, igreja de Deus em Cristo Jesus. Hoje é a sexta parte da mensagem, de uma série de mensagens que tem por tema o Ministério dos Anjos. Hoje é a parte 6, o Ministério dos Anjos, parte 6. Se você não ouviu ainda, ou não assistiu, ou perdeu alguma parte, se estava acompanhando e perdeu, você pode acessar o nosso site www.graçaeapostolado.com.
na página inicial, clica no link, o Ministério dos Anjos, e você assiste parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, você vai assistindo as partes que você não acompanhou ou que você perdeu, tá? Se você quer acompanhar desde o início desta série, é uma série de ministrações por tema, o Ministério dos Anjos, e hoje é a parte 6. Eu comecei em Gênesis, Êxodo, passei em Salmos e fui passando por Daniel, passei por Mateus, em Atos, e hoje eu vou começar na Nova Aliança, na graça e no apostolado. A parte 6 será marcada pelo início apostólico, né? Nas cartas apostólicas. Então eu quero mostrar, começando hoje na parte 6, de Romanos para frente, porque esse estudo é cronológico, por isso que eu comecei em Gênesis, mostrando a ministração de anjos com Abraão, com Ló, e veio com Moisés, e foi subindo Davi, Salomão, Daniel, Mateus, o apóstolo Paulo no livro de Atos, o anjo livrando a Pedro da prisão, e agora vamos começar em Romanos, de Romanos para frente, tá? Ordem cronológica, na parte 1 eu comecei em Gênesis, falando sobre o ministério dos anjos, a influência dos anjos, a intervenção dos anjos na vida dos homens e mulheres de Deus. A Bíblia mostra isso claramente. Agora, como é a ordem cronológica, comecei em Gênesis, esta é a parte 6, começando em Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo falou nas suas 14 cartas de Romanos a Hebreus, ele falou muitas vezes sobre os anjos. O apóstolo Paulo, ele cria no ministério dos anjos. Aliás, era normal Paulo crer na intervenção, na influência, no serviço angelical, na cobertura angelical. Existem várias nomenclaturas, tá? Várias frases. Serviço angelical, cobertura angelical, ministério dos anjos, é a mesma coisa, tá? Ministério dos anjos, cobertura angelical, serviço angelical, significa a mesma coisa. E Paulo cria na ministração, no ministério dos anjos. E era normal ele crer porque Paulo era profeta. Atos 13, verso 1 diz que Paulo era um profeta. E como profeta, conhecedor das Escrituras, certamente ele conhecia Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Paulo, como profeta, certamente conhecia as Escrituras. Salmo 91, por exemplo, verso 11 e 12. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde, para que não tropece em pedra alguma, eles se sustentarão nas suas mãos. Então, Paulo, claro que conhecia as Escrituras. E como conhecedor, não só conhecia, como cria e entendia. E até usufruiu dos benefícios do ministério angelical em seu favor. Eu vou começar aqui de Romanos capítulo 8, tá? Começando na graça e no apostolado. Alguém poderia dizer, mas você mostrou anjos com Abraão, com Davi, com Daniel. Eu quero ver anjos na graça. Eu quero ver a graça falar de anjos. Pois bem, vou começar agora. Romanos para frente, já é a graça e o apostolado, a saber, a sã doutrina. Então, a sã doutrina forçosamente teria que falar de anjos, porque os anjos são eternos, anjo não fica velho, anjo não morre. Então, se antes da lei com Abraão houve ministração angelical, se na lei houve ministração angelical, se no tempo de Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, Mateus 4, houve ministração angelical, se no livro de Atos, na igreja primitiva, houve ministração angelical, certamente que a sã doutrina teria que falar sobre ministração angelical. Então, começando em Romanos capítulo 8, quem já achou, diga amém, versículo 38. No livro de Romanos, Paulo falou apenas uma vez de anjo. Mas é preciso vocês entenderem uma coisa, tá? Eu vou chegar aqui numa parte do estudo, desse estudo, dessa série de mensagens, onde tem livro que Paulo não falou nada sobre anjo. Tem livro que ele falou mais sobre anjos, tem livro que ele falou menos sobre anjos, e tem livro que ele escreveu, tem cartas de Paulo, que ele não falou nada sobre anjos. Isso não significa nada, não é porque ele não falou de anjos aos Efésios, que ele não cria nos anjos, porque ele não falou de anjos aos Efésios, mas falou aos Romanos, falou aos Coríntios, falou para Timóteo, né? Então, Romanos capítulo 8,
verso 38. Na carta aos Romanos, Paulo falou sobre a existência de anjos. Como se não bastasse, né? Porque Paulo mesmo em Atos 27 teve experiência angelical na vida dele, né? Na sua própria vida. Romanos 8, 38. Paulo dizendo, agora é Paulo, tá? Daqui para frente é Paulo falando. Pelo menos de Romanos até Hebreus será Paulo falando. Romanos 8, 38. Paulo diz, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos. O que eu vou te mostrar desta parte 6 para frente, né? Da parte 6 para frente, eu vou de Romanos até Hebreus, não só hoje. Vai ter a parte 7, vai ter a parte 8, porque são vários assuntos para ler. Mas o que eu quero te mostrar é que o ministério dos anjos estava na vida de Paulo. Você vai ver quantas vezes Paulo fala sobre anjos. Que o anjo fez isso, o anjo fez aquilo. Ele está sempre tocando nos seus escritos, nos seus ensinos, ele está sempre falando de anjo. Olha aqui, Romanos 8, 38. Pois estou certo de que nem a morte, Romanos 8, 38. Eu estou certo, Paulo falando, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, que é outra classe, né? Nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, nesse relato, Paulo citou os anjos. Mas por que Paulo está falando sobre isso aqui, que eu estou certo de que nada me separará? Por que ele está dizendo isso? Abre Romanos capítulo 3 e deixa Romanos 8 aberto, vamos comparar. Você vai saber por que Paulo está falando aqui, eu estou certo de que nem a morte, nem os anjos. Aí Paulo apelou, né? Nem a morte, nem a vida, nem presente, nem passado, nem futuro, nem os anjos. Então Paulo estava dizendo aqui, olha, em Romanos 8, nem anjo, nem principado, nem a vida, nem a morte, nada me separará. E por que ele falou isso em Romanos 8, 38? Por causa de Romanos 3, olha lá, 3, 23. Por causa de Romanos 3, 23, Paulo disse, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que em Romanos 3, 24 ele fala, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, não vai dar tempo de eu ler tudo, tá? E também não vai dar tempo de eu mostrar, mas vou citando. Romanos capítulo 3 e Romanos capítulo 5, Paulo fala que o pecado e o Adão, ou a atitude de Adão, tinha separado o homem de Deus. Romanos 3, 23, ó, todos pecaram por quê? Por causa de Adão. Corre lá em Romanos 5, vai, eu não aguento só ficar falando, tem que mostrar. Abre em Romanos 5, bem rapidinho, não vai dar nem um minuto. Abre em Romanos capítulo 5, olha lá, ó. Romanos 5, 14. Romanos 5, 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, quer dizer, até a lei, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, né? Ou seja, o pecado, a morte reinou, mesmo sobre aqueles que não tinham feito nada, porque na verdade quem fez foi o Adão. A morte de Adão destituiu o homem de Deus. A vida de Adão destituiu o homem de Deus. O pecado de Adão separou o homem de Deus, fez o homem se tornar um pecador, aquela atitude de Adão. Mas a morte de Jesus e ressurreição reparou todo aquele problema, aquele pecado, aquela separação que o Adão tinha causado entre o homem e Deus. A morte e ressurreição reparou esse dano, esse problema que o Adão tinha causado. Por que eu estou falando isso? Para te explicar o Romanos 8, 38, que Paulo disse, eu estou certo, tá? Eu já entendi que o Adão pecou, Romanos 3, 23, 24, por causa do pecado de Adão todos pecaram. Eu já entendi Romanos 5, que por uma atitude, por um ato de Adão, todos foram feitos pecadores, mas pelo um ato de Jesus, todos foram justificados. Então Romanos 8, 38, Paulo disse, ó, eu estou certo. Quem está me acompanhando? Eu estou certo. Para terminar mais uma vez, eu estou certo, Romanos 8, 38. Eu estou resumindo, tá? Estou te explicando por que Paulo disse Romanos 8, 38. Porque ele sabia de Romanos 3, que foi ele mesmo que escreveu, ele sabia de Romanos 5, que ele falou que o pecado veio por causa de Adão, que o Adão pecou e todos pecaram. Então, resumindo é isso, Romanos 8, 38, ele chegou a dizer,
eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, eu posso falar, nem o Adão, porque Jesus já tinha reconciliado. Amém, abençoado? Ele poderia colocar aqui, ó. Ele poderia colocar, Romanos 8,38, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem Adão, nem o pecado de Adão, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que ele falou isso? Porque Adão um dia tinha separado o homem de Deus, mas agora na graça Paulo diz, eu estou com uma dúvida, amém? Ele falou isso? Não, eu estou certo. Quem está entendendo? Eu tenho certeza. Eu estou certo que agora nada mais nos separará. Nem anjos, nem principados, nem Adão, né? Nem o primeiro Adão, porque o segundo Adão já consertou o estrago que o primeiro Adão fez, que foi separar o homem de Deus. O segundo Adão reconciliou o homem com Deus. Eu estou certo que nada nos separará. Quem também está certo disso? Agora não mais. Nada mais separará. Separou uma vez, mas isso não foi por livre-arbítrio de Adão. Separou uma vez por plano de Deus, tá? Quero que você saiba, o Adão ter pecado ou desobedecido a Deus fez parte do plano de Deus. Na verdade, não vou ter tempo de falar nesse assunto, mas só uma deixa, tá? Deus precisava que Adão pecasse. Por quê? Porque se cumpriria o mistério da iniquidade. Lembra dos dois mistérios da Bíblia? O mistério da piedade, Deus se revestiu em carne, em Jesus Cristo. E o mistério da iniquidade, o diabo também se revestiu em carne, na pessoa de Adão. Esses são os dois mistérios da Bíblia. Paulo fala em 1 Timóteo 3, né? 1 Timóteo 3, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, eis o mistério da piedade, que era Deus se revestiu em carne, em Jesus. Você sabe que Filipenses 2, Paulo deixou claro que Deus se revestiu em carne, né? Que Jesus era o próprio Deus. Então está aí os dois mistérios. O primeiro Adão pecou na permissão de Deus, na verdade ele precisava cometer aquele pecado, por quê? Para que Cristo, porque senão Cristo não vinha. Se o Adão não tivesse pecado, não haveria necessidade de Cristo, ou Deus se revestir em carne. Quem está entendendo? Lembra de Hebreus 2,14? Visto que os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. Hebreus 2,14. Ou seja, por que Jesus se revestiu em carne? Deus se revestiu em carne. Por quê? Só porque o Adão tinha pecado. E por que o Adão pecou? O Adão pecou segundo um propósito de Deus. Precisaria que ele pecasse para que o pecado se espalhasse pela terra, e então viria a lei, mostraria para o homem que ele é um pecador e que ele precisaria de Deus. Por isso que Jesus veio. Se a lei pudesse resolver, Jesus não precisava ter morrido na cruz, né? Se fosse só matar um pombo, só matar um carneiro, se fosse só oferecer um sacrifício, Jesus não precisaria nascer. Então a lei foi dada para mostrar ao homem que ele precisaria de um Salvador, de um Redentor. Está claro ou não está claro? Estou te mostrando por que Jesus veio, tá? 1 Coríntios capítulo meia dúzia. Abre sua Bíblia. Vamos começar no capítulo 4 primeiro, eu vou em ordem cronológica. 1 Coríntios 4, abre aí. 1 Coríntios capítulo 4. Então, como é ordem cronológica, eu comecei em Romanos, próximo livro. Agora, tá? Vamos assim, Coríntios, Romanos, tal. Romanos, Coríntios, 2, Gálatas, tá? 1 Coríntios 4, quem já achou, diga amém? Verso 9. 1 Coríntios 4, verso 9. Agora é Paulo falando, né? De Romanos para frente, de Romanos a Hebreus, será Paulo falando. Coríntios 4, 9, Paulo diz: pois tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Aqui estão os três personagens que nós devemos dar bom testemunho. Aqui estão os três personagens, nesse versículo. 1 Coríntios 4, 9, o Paulo fala dos três personagens
na qual nós cristãos, ou filhos de Deus, devemos dar bons testemunhos. Está aqui os 3 personagens, ó. Coríntios 4:9. Deus, os anjos e os homens. Lembra as orações? Você já ouviu várias vezes, né? Você já ouviu essa frase várias vezes, que nós assumimos posição diante de Deus, dos anjos e dos homens. Amém? Quem anda nessa hierarquia, nesse nível, quem assume essa posição, pode ter certeza que de fato todas as coisas vão colaborar para o bem. Alô, há uma diferença, abençoado. O crente obediente, a vida dele é diferenciada. Você recebe essa palavra? Olha a frase, ó. O crente obediente. Não é o evangélico que vai na igreja de vez em quando, que não serve a Deus. Não. O crente obediente, a vida dele é diferenciada. E me permita dizer, tem que ser. Porque é uma promessa sobre isso. Malaquias 3,18, Deus disse: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então tem que ter essa diferença. Amém, abençoado? Tem que ter essa diferença. Já pensou você? Não que queremos uma medalha no pescoço, não que queremos um troféu, não é isso. Não que queremos uma glória, mas nós servimos a Deus. O que diz, rapidinho, o que diz 2 Coríntios 2? Eu já volto aqui já, vamos lá. 2 Coríntios 2, o que diz aqui? É que um assunto puxa o outro, né? 2 Coríntios 2,17. A vida do crente que é obediente a Deus, ao Evangelho, é uma vida diferenciada. Amém, abençoado? Tem anjos em favor dele, todas as coisas colaboram para o seu bem, Deus é por ele, ninguém pode ser contra ele. Claro, ele tem uma vida diferenciada. Você vai ler a Bíblia, você não vê os anjos servindo a Pedro, tirando Pedro da prisão? Não foi o que eu mostrei na parte 5? Você não vê os anjos servindo a Paulo? Por quê? É uma vida diferenciada. Amém, abençoado? Olha lá, 2 Coríntios 2,17. Olha aqui uma vida diferenciada. 2 Coríntios 2,17. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Para aí. Então existem pessoas que são o quê? Falsificadores do quê? Da palavra de Deus. Mas o que Paulo disse? Nós não somos esses. Malaquias 3,18. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Quem seria o ímpio? Os que falsificam a palavra de Deus. E quem seria o justo? Continua o texto. Antes falamos de Cristo com sinceridade. Olha lá. Está claro ou não está claro? Ó, você está vendo como que... Alô? Você está vendo como que o ministério profético se encaixa perfeitamente no ministério apostólico? Eu estou usando Malaquias 3,18 com 2 Coríntios 2,17. Está percebendo? Malaquias 3,18, ministério profético. Vereis outra vez a diferença entre o justo. Quem seria o justo de 2 Coríntios 2,17? Está aqui, ó. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Então, os que não falsificam são os justos. Quem seria o ímpio? Os que falsificam. Quem seria o justo? 2 Coríntios 2,17. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então estou te mostrando porque que eu disse a frase: a vida do crente obediente é uma vida, diga comigo, diferenciada. Quem recebe essa palavra? Porque nós não estamos brincando de igrejinha, né, pessoal? Você recebe? Nós não estamos brincando de igrejinha. Tem alguém brincando de igrejinha aqui no MGA, no Ministério do Apostolado? Nós não estamos brincando de igrejinha. Quando nós vamos louvar, vamos louvar. Vamos orar? Vamos orar. Pregação da palavra é como está escrito. Ensino da palavra é como está escrito. Então nós não estamos brincando de igrejinha. Nós servimos a Deus. 2 Coríntios 2,17. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Por causa de 1 Coríntios 4, verso 9. Volta lá. O crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele tem que assumir a posição dele diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens. Diga comigo, eu assumo minha posição em Cristo. Faz assim, ó, diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens. Diga, Deus sabe que eu sirvo. Os anjos sabem que eu sirvo a Deus. Diga, os homens sabem que eu sirvo a Deus.
Essa é a posição. Deus sabe que eu sirvo a Deus. Os anjos sabem que eu sirvo a Deus. E os homens sabem que eu sirvo a Deus. Eu sou um crente. Os homens que eu conheço na terra, ninguém pensa que eu sou um marginal, um bandido, assaltante. Ninguém. Não vou falar aqui na igreja não, vou falar da minha vida social, na minha família, no bairro onde eu moro, no clube onde eu frequento. Então eu estou falando da minha vida humana terrena. Os homens sabem que eu sou um pastor. Os homens sabem que eu sou crente. Ninguém faz piadinha comigo, porque sabem que eu sou crente. Então, olha lá, ó, Coríntios 4:9, Paulo disse, tenho para mim que Deus a nós, aqui fala sobre apóstolos, tá? Então, o meu amigo apóstolo Pedro Kelly deve estar assistindo, o apóstolo Pedro Inácio, o apóstolo Geraldo e outros apóstolos. Então, aqui fala sobre nós, a vida árdua de um apóstolo. Hoje mesmo eu fui ofendido, hoje mesmo me magoaram, hoje mesmo me humilharam, desfizeram de mim, me interpretaram mal, hoje, e eu estou aqui pregando agora à noite. Está vendo como que é a vida de um apóstolo? Talvez isso não aconteça com você, que você não está tão exposto, não é a sua cara que está na frente, né? Então, mas a cara do apóstolo tem que estar na frente. Quem pregou isso aí? O apóstolo Marcos Gomes. Quem falou isso? O apóstolo Marcos Gomes. Então nunca ninguém vai em você, vai vir em mim, vai falar mal de mim. Já fui chamado de anticristo, já fui chamado de falso profeta, já fui chamado de herege, e por aí vai. Se eu for te falar de tudo que já me chamaram, você vai até chorar. E se eu te falar do que me falaram hoje, você vai chorar também. Então eu não vou nem falar, porque foi grave, me magoou muito, mas quer que eu faça o quê? A vida de um apóstolo é essa. Apóstolo Pedro Kelly, eu fiquei sabendo, você sabe o que eu estou falando, apóstolo, a perseguição que você passou esses dias, até que você me mandou um áudio, você sabe o que eu estou falando, ele está me assistindo agora. Então, foi perseguido, falaram mal interpretado, a pessoa está junto, depois já não está mais, está abraçado, pregando junto, depois já está perseguindo, falando mal. O ser humano é isso aí. Está claro ou não está claro? Para mim, apóstolo, para mim não é novidade ser perseguido. Eu estou te falando que eu sou, mas eu não estou admirado de ser perseguido. Está me entendendo? São 25 anos, abençoado. Então, chateia, fere, magoa que eu tenho uma alma, eu tenho sentimentos, mas eu não vou deixar de ser apóstolo por causa disso, não vou parar de pregar por causa disso, mas por vezes eu sou mal interpretado, por vezes eu sou, em 25 anos, quantas vezes você acha que eu já fui mal interpretado? Mesmo sendo bem intencionado, querendo ajudar e sendo mal interpretado, querendo ajudar e nego falando mal. Não teve uma mulher aqui na igreja que ela morreu, ficou na mesa, na UTI, e Deus ressuscitou ela, e nós fizemos uma festona, e eu puxei, não teve isso aí também? E depois eu não fui mal falado, mal interpretado? Quer dizer, olha tudo que eu não quero uma medalha, mas olha tudo que eu puxei a fila, para reconhecer a Deus, o que Deus fez na vida daquela mulher. E a mulher até hoje fala mal de mim, me persegue, fala mal do ministério. O que eu posso fazer? A mulher estava morta, o meu Deus a ressuscitou, deu vida a ela, nós oramos a Deus, Deus ressuscitou, Deus operou um milagre na vida do filho dela, que quase morreu, o filho nasceu quase morrendo, toca nós orar, os pastores, e oramos tal, e Deus honrou de novo, e a mulher hoje me persegue, fala mal de mim, fala mal da igreja, fala mal do ministério. Aí você quer que eu faça o quê? Então, 1 Coríntios 4:9, tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, não é vocês, está claro? Isso aqui, esse negócio pega para o meu lado, para o apóstolo Pedro Kelly, os apóstolos são perseguidos. Tenho para mim, Coríntios 4:9, que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos. Interessante, né? Tanto é verdade que vocês ficam aqui sentados e eu fico em pé. 1 hora em pé, 2 horas em pé, 3 horas em pé. O culto de domingo começa às 6. Mas eu já venho em pé, 4:30 tem ensaio. Então estou em pé das 4:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30. 5 horas em pé. E a maioria das ovelhas sentada. Sabe? É isso que Paulo está dizendo. Deus nos pôs por últimos. Ou seja, primeiro a igreja. Nós estamos aqui para servir a igreja. Isso ninguém pode mudar, foi Deus que fez assim. Alô, eu não estou achando ruim, hein? Estão me entendendo? Não estou achando ruim, não estou vendo problema nenhum nisso. Estou só te explicando como que é a função de um apóstolo. Paulo chegou à conclusão,
tenho por mim, eu penso que Deus nos colocou por último, nós apóstolos, como condenados à morte, ou seja, nós somos condenados, nós somos mal falados, somos feito espetáculo ao mundo, o mundo nos vê, o mundo faz piadinha de nós apóstolos, aos anjos, os anjos estão vendo isso aí, os anjos estão vendo quando eu sou mal falado, quando eu sou defamado, quando eu sou injuriado, caluniado, os anjos estão vendo. E aos homens, olha lá, somos quem? Não é a igreja, quem está entendendo? Os apóstolos. Somos feito espetáculos, não é o assunto, estou só te mostrando que Paulo falou dos anjos. Somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E eu, como apóstolo, tenho que te ensinar, como igreja, a assumir sua posição. Levante a mão direita e diga assim, ó, eu assumo minha posição em Cristo. Diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens. Amém? O que acontece comigo, deixa para lá, vai acontecer mesmo. Ora por mim e glória a Deus, tá? Quem puder orar por mim, amém, abençoado? Quem puder orar por mim, já vou te agradecer. Quando estiver dirigindo, quando estiver antes de dormir, ou no seu dia a dia, você lembrou de mim, manda anjo, meu favor. Está na fila do banco, pensei no pastor. Anjos em favor do pastor, não sei o que ele está passando agora, talvez está lá agora sendo maltratado. Né? Porque quando eu fui maltratado hoje, onde é que você estava? Não sei. E eu sendo maltratado. Por pessoas que eu estou ajudando. Como que é o contrário, né? Interessante, né? Você vai ajudar e é maltratado. Você tem a maior boa intenção e é mal interpretado. Aí tem coisa que eu não posso fazer nada. Né? A vida continua, né? Bom, vamos ler outro texto? 1 Coríntios, capítulo meia dúzia agora. Vamos lá. Agora sim, 1 Coríntios 6. Mas a minha vida vai continuar, abençoado. Tá? Eu costumo lembrar, quando eu sou perseguido, quando eu sou maltratado, quando eu sou mal interpretado, eu costumo lembrar de Jesus. Jesus uma vez expulsou demônio, abençoou as pessoas, curou os enfermos, libertação de vários oprimidos. Aí os fariseus, ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Nossa, mas olha o que falaram de Jesus, lembra desse texto? Aí Jesus parou de ministrar, falou, peraí, se Satanás expulsa Satanás, então não subsiste o reino dele, não subsiste? Quer dizer então que eu estou expulsando demônio por Beelzebu, Satanás expulsa Satanás. Jesus falou para eles, agora, se eu opero curas, libertação, milagres, pelo poder de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Mas os caras não entendiam isso. Na mente deles, olha lá, ele faz isso pelo poder do Beelzebu. Falar isso de Jesus, hein? E o que vão falar de mim então? Que não sou Jesus. Então, isso me consola. Um pouquinho, né? A dor continua, mas ameniza um pouquinho. Se falaram de Jesus, o que vão falar de mim? Então, dá para mim continuar. 1 Coríntios meia dúzia, verso 1. Quem já achou? 1 Coríntios 6, verso 1. Aqui, Paulo falou de anjos já num outro nível, hein? Tá? O ministério dos anjos, parte 6. Hoje é a sexta parte. 1 Coríntios 6, verso 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro? Isso aqui é muito importante, hein? Alô? Isso aqui não pode acontecer em nós, em nosso meio, conosco, na igreja. Tanto na igreja local, Ministério Apostolado de Santo André, como na igreja universal na face da terra. O igreja universal quer dizer, com os crentes. O que eu vou ler aqui, o certo é não acontecer, e eu já vi acontecer, e isso é mó feio. Eu vou ter que falar nome. Lembra a Catedral da Paz lá embaixo? Lá na Maria Curso, lá em tem? Um dia a Rota entrou lá dentro. A Rota entrou dentro de uma igreja, porque a igreja tinha 5.000 membros, e dividiu a igreja, X membros foi para um pastor, e outros membros foi para outro pastor, e tantos membros ficou naquela igreja, e outros membros saíram, e saiu briga, e empurrão, e xingo, e palavrão, e o pastor puxou um revólver, a Rota entrou dentro do pátio da igreja. Olha que coisa feia. Não é feio? Um camburão entrar dentro da igreja, porque o pastor está com um revólver. Olha a arma que eu uso aqui, ó. Essa é a arma que eu uso.
Um dia eu estava vindo de viagem, fui pregar em Bauru, interior de São Paulo. Aí estava vindo de viagem de noite, tinha acabado a pregação, estou voltando para casa na estrada, a polícia parou, polícia rodoviária. Documento do carro, está aqui. Sua carteira, está aqui. Tem uma arma aí? Falei, tenho. Ele assustou. Abri a pasta, puxei a Bíblia e falei, está aqui minha arma que eu tenho. O policial assustou. Tem arma aí? Falei, tenho. Ele fez assim, aí abri a bolsa, puxei e falei, está aqui, ó, a minha arma aqui, ó. 66 balas. 14 só em graça. Aí o policial, não, eu sou pastor, estou vindo de uma obra. Não, vai com Deus, vai com Deus. Aí me mandou embora. É a arma que eu uso. Mas vamos ler o texto. 1 Coríntios 6, verso 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os crentes, os santos? O que Paulo está dizendo? Crente por crente no pau. Isso é a coisa mais feia do mundo, né, abençoado? É isso que ele está falando. Já pensou eu ir diante de um juiz ímpio, colocando meu irmão crente no pau, na justiça? Quem está entendendo? É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está falando. Já pensou eu, crente, processar um crente e ir procurar um ímpio para julgar o nosso caso? Não é feio? É isso que Paulo está falando. Ousa algum de vós, eu não acredito que vocês tenham essa coragem. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro. Que eu vendi para o ciclano por 20 reais e ele não me pagou os 20, agora já é 200, e eu vou pôr ele no pau porque ele não me paga, ele é um sem vergonha, ele é um safado. Paulo falou, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Diga, nós. O que Paulo quis dizer, julgar o mundo? Julgar as situações. Você está no aniversário, você está num casamento, você está numa festa, você está num almoço, você está no seu trabalho, você está no seu dia a dia, você está no clube, você está no seu dia a dia. Está na sua rua, no portão da sua casa, de repente sai uma briga lá, e eles falam assim, você não está vendo aí? Aí você vai ter que julgar aquilo lá. Não, está certo, irmãos, aquela pessoa fez errado, porque ele bateu no carro atrás. Você que vai ter que julgar. É sobre isso que ele está falando. Julgar o mundo é isso aí. No seu trabalho, o que você acha disso aqui? Você viu, ele mentiu para mim, ele me enganou. Então ele quer a sua opinião, você tem que julgar. E é isso que Paulo está falando. Vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Então você tem que falar, você é crente, você conhece a Bíblia, você é crente há 5, a 10, a 20, 30 anos, então você que tem que falar. Não, irmão, é verdade mesmo, você está errado. Não, irmão, está certo mesmo, se você bateu atrás, você tem que pagar. Você bateu atrás, eu vi que você bateu atrás. Isso é julgar o mundo, quem está entendendo? Coríntios 6,2, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Você vai pôr o cara no pau, você vai colocar o irmão no pau, você vai processar o crente porque ele não te pagou? Mas ele não me pagou, não está errado? Está errado que ele não te pagou. Mas Paulo está escandalizado de saber que um crente foi contra outro crente perante um ímpio. É isso que ele está falando. O que ele está dizendo? Devia ser resolvido entre os dois. Mas ele não quer me pagar. Aí Paulo disse, então sofra o dano. Ele não quer te pagar, assuma o prejuízo e abençoa ele e toca o barco para frente. A vida continua. Quem está entendendo? Às vezes não é fácil fazer isso, mas é o que a Bíblia ensina. Amém? Às vezes não é fácil assumir prejuízo. Mas quer que faz o quê? A Bíblia ensina. Jesus mandou orar pelos que perseguem. Jesus falou, se você amar só os que te amam, que recompensa tereis? Jesus disse, quando alguém te pediu dinheiro emprestado, empresta sem esperar receber. Porque se você empresta o dinheiro para quem você sabe que vai pagar, que recompensa você vai ter? Jesus disse. Você vê que a lei do amor é diferente, né? Quem está entendendo? A lei do amor, lembra de Coríntios 13? O amor tudo suporta. Pastor, mas ele me deu um cano, me deu um calote e não quer pagar. Irmão, o amor tudo suporta. Quem está em graça mesmo, quem está em Cristo mesmo, não vai parar a sua vida por causa de 100 reais, 200 reais, 500 reais, 1.000 reais, não vai parar a sua vida. Eu vou te falar para você, irmão. Eu não colocaria um crente na justiça nunca. Na justiça do homem, não. Pegou o que eu estou querendo dizer? Na justiça do homem, não. Na justiça de Deus. Está claro ou não está claro? Ou seja, eu não iria falar com um ímpio sobre aquela atitude.
Eu ia falar com Deus sobre aquela atitude. Está entendendo? Então, ao invés de ir na justiça da terra, eu iria na justiça de Deus. Salvo, aqui na terra tem lei. Salvo se houve um engarrafamento e o carro rodou na pista e bateu em vários carros, aí a polícia militar chegou, fez um BO, aí é diferente. Aí você foi envolvido na justiça da terra. Você não foi atrás. Está me entendendo? O que Paulo está dizendo é sobre litígios, brigas, desavença entre os crentes, entre os irmãos. Tá? É isso que ele está falando. Paulo está dizendo que é uma vergonha um irmão ir contra o outro irmão perante o ímpio. Ficou claro para você? Olha o verso 3. Aqui ele fala dos anjos. 1 Coríntios 6,3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Pastor, eu vou julgar os anjos? Abençoado. Você vai julgar os anjos. Como? Quando? Tem gente que pensa que é no céu, né? Eu já vi pessoas falar, nós vamos julgar os anjos quando? No céu? Quando eu chegar no céu? Meu irmão, não fala besteira. Você vai julgar anjo no céu, abençoado? É na terra. Julgar é na terra. Você está aqui na terra. Lá no céu já tem juiz. Está claro ou não está claro? Lá no céu já tem juiz. Você sabe o nome dele, né? Está sentado no trono. Lá já tem um juiz. Então, quando Paulo disse, Coríntios 6,3, não sabeis que havemos de julgar os anjos, ele está dizendo a respeito das coisas da terra. Julgar os anjos. Senhor, o anjo, está escrito que o anjo viria ministrar. Tua palavra diz. E eu estou crendo, eu quero que ministre, porque você está julgando, você está analisando a situação. Tu disseste, Senhor, a tua palavra diz que os teus anjos estão acampados ao meu redor. Cadê esses anjos? Anjos do Senhor. E vocês têm que estar ao meu redor me guardando. Você está julgando os anjos. Está escrito que ele vai estar ao seu redor, então tem que estar ao seu redor. Ele não pode estar distante de você. Ele tem que estar ao seu redor. Salmo 34, 7. Quem está entendendo? Verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Ficou claro? Que não é meu assunto as coisas pertencentes a essa vida essa noite. Meu assunto é o ministério dos anjos. Estou te mostrando que Paulo cria nos anjos, cria no ministério, no serviço, na cobertura angelical, e tanto é que ele falou várias vezes. Vamos ver mais? 1 Coríntios capítulo 11. Vamos mexer num assunto que agora que ninguém fala, hein? Não conheço um pastor que já falou sobre esse assunto. 1 Coríntios 10. Parece que eles têm medo, né? Não sei se é medo de errar. Não sei, né? Bom, também para ensinar errado é melhor ficar quieto, né? 1 Coríntios 10. O ministério dos anjos, parte 6. Hoje é a sexta parte, em ordem cronológica. Hoje, de Romanos para frente. Já entrando na graça e no apostolado. Um dia um homem me falou assim, eu quero ver se mostrar, falar de anjos na graça, no apostolado. Eu estou fazendo aqui agora, Romanos 8, Coríntios 4, Coríntios 6, e agora 1 Coríntios 10. Quem já achou, diga amém. 1 Coríntios 10, verso 10. Olha lá. 1 Coríntios 10, verso 10. Paulo disse, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Sublinha aí, por causa dos anjos. Olha, as mulheres judias, né, na lei, usavam véu. Vocês sabem disso. A mulher usava véu na lei. Paulo disse por causa dos anjos. Usava o véu. E na graça que a mulher gentia não usa véu. Como é que faz? Está aqui, Pula lá para o versículo 15. 1 Coríntios. Eu falei 10, né? Desculpa, é 11, tá? Desculpa, é 11. Desculpa. Eu estou citando 1 Coríntios 11, verso 10. Vou ler de novo. Eu falei 1 Coríntios 10, 10. Desculpa. É 1 Coríntios 11, verso 10. Estou vendo que vocês estão achando, procurando na Bíblia e não acham nada, né? 1 Coríntios, o 10, 10 eu vou falar depois. Também está aqui, mas eu vou falar depois. 1 Coríntios 11, verso 10. Portanto, retificando. 1 Coríntios 11, verso 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Sublinha aí, por causa dos anjos. Paulo falou. Então, vou explicar de novo. Na lei, as mulheres judias
usavam um véu, cobriam a cabeça com um véu, na lei. E as mulheres gentias que não usam véu? Aí é Coríntios 11, verso 15. Veja na sua Bíblia. Aqui fala sobre a mulher gentia. 1 Coríntios 11, verso 15. Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então, quem tem cabelo aqui, dá um sinal quem tem cabelo. Tem cabelo? Glória a Deus pelo seu cabelo, pelo seu cabelo, pela sua vida. Mas e se você não tivesse cabelo, o que ia mudar? Será que ia mudar alguma coisa? Se a mulher gentia, Paulo disse, ó, ter cabelo comprido para a mulher é honroso. Que mulher que ele está falando? A mulher gentia. Porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Ele está dizendo assim, ó, você mulher judia, não precisa usar mais véu na graça. Na lei, Coríntios 11, 10, a mulher usava o véu por causa dos anjos. Na lei. Estava debaixo da lei, então por causa da ministração angelical, as mulheres usavam véu. Na lei. No verso 15, Coríntios 11, 15, mas ter a mulher, qual mulher? Mulher judia. Ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois o cabelo foi dado no lugar do véu. Então está falando da mulher judia. E a mulher gentia? E se ela não tiver o cabelo comprido? Que é o caso da Naira aqui. Se ela não tiver o cabelo comprido, como que fica o caso dela? Porque Coríntios 11 fala sobre as mulheres judia. Mas a Nair é uma mulher gentia, né? Como é que fica o caso da Nair, então? 1 Coríntios 11 fala da mulher judia. Mas e a Nair que é gentia? Ah, então vamos numa carta só para gentil, né? Porque aqui em Coríntios tinha judeu e gentil, então vamos numa carta só para gentil, Gálatas 3. Vamos ver se a gente encaixa a Nair aqui, porque eu creio que a Nair é uma ovelha também, salva, né? Eu creio na graça, então vamos ver o que a graça fala de mulher com cabelo curtinho assim. Gálatas 3. A Osana, cadê a abençoada Osana que está me assistindo agora? Tem cabelo curtinho? Como é que faz as mulheres que têm cabelo curtinho, hein? Cabelo comprido ou cabelo curto não é doutrina para a salvação. Isso é costume. Tem mulher, entre parênteses, judia, doutrinariamente, debaixo da lei, tinha o cabelo comprido. Antes usava véu, depois não usava véu. Porque Paulo diz que o cabelo foi dado no lugar do véu. Isso da mulher judia. E a mulher gentia? Por exemplo, vamos usar Nair como exemplo. Minha mãe de cabelo curtinho, aqui ó. Gálatas 3, 26, 27 e 28. Gálatas 3, 26. Todos vós sois filhos de Deus. Ô Nair, eu penso que você está no meio desse todos, tá? Porque todos é todos, né? Então, Gálatas 3, 26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo. Nair, eu creio que você foi batizado em Cristo. Porque primeiro ele diz que todos vós sois filhos de Deus. Agora ele está dizendo que todos que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. E no 28, Nair, fala sobre você. Olha lá, ó, Gálatas 3, 28. Desta forma, ou seja, se já é filho de Deus, se já foi batizado em Cristo, já foi revestido de Cristo, Gálatas 3, 28. Desta forma, não há judeu ou judia que tinha cabelo comprido e usava também véu, não há judeu e nem grego, que grego é gentil. Então, se é filho de Deus, se foi batizado em Cristo, se está revestido de Cristo, então já não olha mais para a carne, que é judeu ou grego. Olha lá, Gálatas 3, 28. Desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Macho, homem, fêmea, mulher. Paulo disse, se está em Cristo, se foi batizado em Cristo, não tem mais macho e fêmea. Isso te ensina, ô abençoado, porque que na graça, mulher pode pregar também. Ah, mas Paulo disse para a mulher estar em silêncio na igreja. A mulher judia. Ele falou, conforme diz a lei. Na lei a mulher não podia falar. Então, como a igreja de Corinto era uma igreja que estava debaixo da lei, ainda, e eram carnais, e não entendiam a graça do apostolado, Paulo disse, quer saber de uma coisa? Não permito que a mulher fale na igreja. Se a mulher quer saber alguma coisa, pergunta para o seu marido em casa. Não é o que Paulo diz? Para a mulher judia.
Para a mulher judia ele mandou uma carta. Já para a mulher gentia, Gálatas 3:28, olha, vocês mulheres gentias, olha, não há, na graça, não há judeu, não há grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, diante de Deus é a mesma coisa. Judia com cabelo comprido e gentia com cabelo curto. Diante de Deus é a mesma coisa. Só para quem ficou claro. Por isso, irmã, hoje uma irmã me mandou uma pergunta: apóstolo, meu cabelo, pode cortar o cabelo? Será que não pode cortar o cabelo? Abençoado. Irmã, vocês mulheres, na graça, Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, mulheres, na graça, Deus não se importa com o cabelo. Se é grande, se é curto, se é pequeno, se é comprido, se tem 1 metro, se tem 10 metros, se tem um dedo da cabeça. Na graça, Deus não se importa com isso. Quem está entendendo? Não, porque eu sou de uma igreja que não pode cortar o cabelo. Ah, então você está mexendo com denominação. Você está falando de denominação. E eu estou falando da sã doutrina, que está acima da denominação. Está claro ou não está claro? É porque na minha igreja o pastor diz que mulher não pode pregar. É, na sua igreja, na sua denominação, que é diferente da igreja de Cristo. Ah, na minha igreja o pastor não gosta que mulher corte o cabelo. É, na sua igreja o pastor não gosta, mas na igreja de Cristo ele não liga. Na igreja de Cristo ele não liga, ele não está nem aí com essas coisas. Ele importa com o seu espírito, com o seu coração. É porque na igreja do homem, as mulheres, ou melhor, tem mulheres que têm o cabelo bem comprido e a língua bem comprida também. Não só o cabelo, a língua também é bem comprida. Na igreja do homem é assim. Mas na igreja de Cristo, as mulheres são doutrinadas a receber a graça e o apostolado. E não ficar preocupado com usos e costumes. Ai, nem esmalte eu passo. Irmã, isso não é sinônimo de santidade, tá? Se você passa esmalte, se você passa graxa, se você passa tinta, isso não é sinônimo de santidade. Se você não corta o cabelo, isso não quer dizer nada. Para Deus não quer dizer nada. É que meu pastor, para o seu pastor, não para Deus. Agora eu entendi. É para o seu pastor, né? É que é a igreja do pastor. Na igreja de Cristo, Efésios 1:22, Cristo é o cabeça da igreja. Na igreja de Cristo, ele não mexe com essas coisas. Deus é espírito, João 4:24. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Só para quem ficou claro. Bom, voltando lá para o Coríntios, 1 Coríntios 11, pode voltar lá, que eu vou terminar esse assunto. 1 Coríntios 11, então o verso 10. 1 Coríntios 11, verso 10. Portanto, a mulher, mulher judia. Vocês precisam entender que uma coisa é Paulo falando com os coríntios, outra coisa é Paulo falando com os colossenses. É muito diferente. Você vai ler 1 Coríntios 3, né? E eu, irmãos, vim ter convosco, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Vocês não podiam me suportar, não estavam... Então, vai falar com os coríntios é uma coisa, vai falar com os colossenses é outra. O entendimento, o nível de entendimento que Paulo falava com os colossenses era outro. Já com os coríntios, Paulo disse, eu vim ter convosco como a carnais. Quem está entendendo? Já com os colossenses não. Com os Colossenses 1, eu oro para que sejais cheios do pleno conhecimento. Colossenses 1:21, sois santos, irrepreensíveis. Então, com os colossenses, o entendimento era outro. Mas com os coríntios, vim ter convosco como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo era um menino em Cristo? Claro que não. Era um apóstolo, profeta. Mas para falar com os coríntios, Paulo disse, coríntios, nisto que vou dizer não vos louvo. Vos reunis não para melhor, mas para pior. 1 Coríntios 11. Olha como que Paulo falava com eles.
Olha, eu ouço falar que quando vocês se reúnem, entre vós há divisões, e em parte eu creio. Porque um come, o outro não come, um bebe, o outro se embriaga. Olha a igreja de Corinto. E os Colossenses? Colossenses 1:21. Perante ele vocês são santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Percebe outra linguagem? Quem que percebe? Isso eu faço direto. Se eu conversar com um pastor da lei, a linguagem é uma. Se eu converso com um crente que está debaixo da lei ainda, a linguagem é uma. Se eu converso só com um crente em graça, a linguagem é outra. Né? Se eu for conversar com pessoas da Assembleia, se eu for conversar com os irmãos da Assembleia, da congregação, da Pentecostal, então a minha sabedoria tem que ser uma. Agora, se eu vou conversar só com um crente em graça, aí eu já estou na liberdade do Espírito. A liberdade cristã em Cristo, que Ele nos deu. Mas essa liberdade eu não posso usar com os irmãos que estão debaixo da lei, senão eles vão se escandalizar. Está percebendo? Isso é andar em sabedoria. Está claro ou não está claro? Bom, vamos ler agora sim o 1 Coríntios 10, verso 10. Tá? Agora sim, 1 Coríntios 10, verso 10. Agora sim. 1 Coríntios 10, 10. Paulo falou: e não murmureis, como também alguns deles, Paulo citando a lei, tá? O povo de Israel, Coríntios 10, 10. Não murmureis, como também alguns deles murmuravam e pereceram por causa do diabo, amém? Não foi por causa do diabo? Alô, se tiver escrito eu creio, ó. 1 Coríntios 10, 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Então diga comigo, existe um anjo destruidor. Aí, tá escrito ou não tá? O nego fica fazendo piadinha aí com Malaquias 3, né? O gafanhoto era somente um inseto que comia a lavoura. Ficam fazendo sátiras, fazendo piadinha. Você sabe o que eu estou falando, né? E eu também sei o que está falando. Você que faz piadinha com Malaquias 3. Deus está vendo, hein? Você que faz piadinha com Malaquias 3. O gafanhoto de Malaquias 3 era um inseto, um bichinho que comia só a lavoura. Interessante, né? Paulo disse aqui em 1 Coríntios 10, verso 10, que o povo da lei, o povo de Israel, pereceu, não foi por causa de um gafanhoto, bichinho, inseto, não. Foi por causa de um anjo destruidor. Está claro ou não está claro? Eu sou a favor da Bíblia, eu não vou sair da Bíblia. Você que faz piadinha, você que faz sátira, isso é um problema seu. Mas eu não vou sair da Bíblia. A Bíblia diz, eu creio. A Bíblia não faz piadinha. A Bíblia não faz sátira. A Bíblia é séria. Existe um anjo destruidor. O assunto hoje aqui, o ministério dos anjos. Tem gente que pensa que é tudo uma maravilha, né? Serve a Deus de qualquer jeito, ou não serve, né? Faz piadinha com as coisas de Deus, faz piadinha de quem fala em línguas, faz piadinha de quem dizima a Deus, né? Faz piadinha com um monte de coisa. Mas a Bíblia é séria. A obra de Deus é séria. Eu não posso brincar com as coisas de Deus, né? 1 Coríntios 10, 10 deixa claro que existe um anjo destruidor. Está aqui, ó, vou ler de novo. Ó. 1 Coríntios 10, 10. E não murmureis. Alô? Aqui é um ministério em graça. Aqui é uma igreja em graça. Onde os cristãos, os crentes vivem pela fé em graça. E estamos debaixo do apostolado. E o apostolado nos diz, não murmureis. Quem recebe? Porque as pessoas interpretam mal o apostolado. Está me entendendo? Eu sei o que eu estou falando. Não são poucos que interpretam mal o apostolado. Quando fala, pela graça você é salvo, aí a pessoa fala, eu recebo o apostolado. Hebreus 1,14, há anjos em seu favor, aí a pessoa fala, eu recebo o apostolado. Com uma só oferta, Cristo te aperfeiçoou para sempre, eu recebo o apostolado.
Aí você lê Coríntios 10:10, a pessoa, não, mas não é. Deixa de ser um fariseu em graça, porque 1 Coríntios 10:10 é graça e apostolado. E o apóstolo que diz que você é salvo pela graça, o apóstolo que diz que você é abençoado por todas as bênçãos, o apóstolo que diz que o diabo foi aniquilado, o apóstolo que diz que há anjos em seu favor, o apóstolo que diz que nenhuma condenação há em você, também diz que há um anjo destruidor. E ele diz para você não murmurar. Quem está entendendo? Você está me entendendo? Você está me entendendo? Você está me entendendo? A Bíblia é clara. Eu não posso mudar a Bíblia. O que eu tenho visto de pessoas mudar, criam um outro evangelho. Está cheio. No Facebook está cheio de novos pastores, novas igrejas. Criam um outro evangelho. Um evangelho segundo eles querem que seja. Não querem como está escrito. Que quem é que gosta de ficar sabendo que existe um anjo destruidor? A pessoa, mas e se ele vier na minha vida? Mas então, para ele não vir na sua vida, é só você não murmurar, que é a instrução do apostolado. Coríntios 10:10, por favor, confira na sua Bíblia. Confira na sua Bíblia. Não é em vão que esse ministério tem por nome, nós assumimos o nome, Ministério Graça e Apostolado. Graça de Deus em Cristo, o que Ele fez por nós na cruz. Apostolado, o que Paulo ensinou. Está aqui, ó. O que Paulo ensinou? Apostolado. Coríntios 10:10. E não murmureis. Eu não vou nem falar de outras coisas que Paulo ensinou aqui, porque não é meu assunto. O assunto hoje é o ministério dos anjos. Mas se você ler Coríntios 10 todo, ele vai falar, não tentemos ao Senhor, não vos façais idólatras, não nos prostituamos, não murmuremos. Ele vai falar várias coisas que o crente em graça não deve fazer, não deve cometer. Quem é que está entendendo? Mas, como o assunto é o ministério dos anjos, Coríntios 10:10, a última vez que eu mudar de assunto. Não murmureis como também... Alô, Paulo instruindo a igreja, glória a Deus pela sua vida. Paulo não está falando com ímpios. Paulo está falando com a igreja, que já estava debaixo da graça e do seu apostolado. Logo, o apostolado deixa claro e nos diz, não murmureis, Coríntios 10:10, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. O que Paulo está dizendo? Não murmure, porque existe um anjo destruidor. Se murmurar, o anjo vem e acaba com tudo. E aí sua vida não vai para frente mesmo. Só quem está entendendo? É a Bíblia. É a Bíblia que diz. Cabe a mim, como crente em graça, manter o temor, a palavra. Não murmureis, tampei minha boca. Estou passando situação, estou passando problema, estou passando tribulação e lutas, perseguição, mas eu não vou murmurar. Aí entra, em tudo eu dou graça. Aí entra, todas as coisas colaboram para o meu bem. Aí entra a firme confissão de fé, há anjos em meu favor. Aí entra a confissão, se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas eu não vou murmurar. Quando colocaram fogo nos meus 3 carros, eu cheguei com o obreiro lá na minha casa e pegando fogo na garagem, pegando fogo no portão, pegando fogo no telhado, pegando fogo nos 3 carros, eu fiquei de frente daquele fogaréu e disse, todas as coisas colaboram para o meu bem. E eu chamo a Deus agora como minha testemunha, se alguma vez eu murmurei. Não murmurei nenhuma vez. Humanamente, eu teria motivo para murmurar. Mas humanamente, a mulher também teria motivo, porque o filho dela estava morto. E o profeta disse, vai bem com teu marido? Vai bem. Vai bem contigo? A mãe e o filho único morto, como é que ela vai estar bem? Se o filho único está morto. Sabe o que ela falou? Vai bem. Aí Deus mandou fazer um teste com ela. Pergunta para ela se vai bem com o filho dela. Já perguntou para o marido? Perguntou para ela, né? Deus falou, pergunta para ela se está tudo bem com o filho dela. Aí o Geazi falou, o servo de Eliseu, vai bem com o teu filho? Como é que o filho dela estava? Morto. Vamos falar, estava bem? Claro que não, o filho está morto. Mas o que ela disse? Tudo vai bem. Em outras palavras, ela não
murou. Atitude de crente. Atitude de crente. Outro caso é Ezequias, que Deus falou, Ezequias, resumindo, Ezequias, você vai morrer, põe em ordem tua casa, Isaías 38, põe em ordem tua casa que você morrerás e não verás. Ele não murmurou não, ele começou a orar. E eu conheço crente que murmura, hein? Tem crente que não pode me ver, que toca murmurar. Não pode me ver que já vem murmurar, já vem chorar, já vem cundungar. Isso não é atitude de crente. Deus disse, Ezequias, você vai morrer. Aí ele pensou, eu vou morrer? Ele estava deitado na cama doente, virou para a parede. Senhor, meu Deus, lembra-te, Senhor, Tu és grande e poderoso. Lembra-te, Senhor, que andei retamente diante de Ti, fiz o que era reto aos Teus olhos. Lembra, Senhor, que eu Te servi com integridade. E chorou amargamente. Lembra, Senhor, que eu Te servi de todo o meu coração. O Isaías estava no quintal ainda. Deus falou, Isaías, volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar na vida dele mais 15 anos. O negócio não estava bom para Ezequias. Ele estava com uma doença mortal. E não só uma doença mortal, ficou sabendo que ele ia morrer. Então não estava bom o negócio para ele. Ele murmurou? Não. Ele, o que ele fez? Orou. Atitude de crente. Então, Coríntios 10:10, não murmureis. Aliás, crente verdadeiro não murmura, né, abençoado? Quem recebe essa palavra? Crente verdadeiro não murmura. Pastor, é que você não sabe o que estou passando. Você sabe o que Jesus passou? Você sabe o que Estevão passou? Já leu Atos capítulo 6? Já leu Atos capítulo 8? Você sabe o que Estevão passou? Já leu Atos capítulo 10? Você sabe o que ele passou? Ele morreu apedrejado. Estevão morreu apedrejado. Você que fala assim, apóstolo, para você tá uma maravilha porque você não sabe, não é com você mesmo, você não está na minha pele, você sabe o que Estevão passou? Eu duvido que você está sendo agora apedrejado, eu duvido. Estevão estava sendo apedrejado. Paulo foi açoitado com varas, com chicote. Tenho certeza que agora você está me assistindo, você não está sendo açoitado por ninguém. Paulo foi açoitado, não murmurou. Silas foi açoitado, não murmurou. Pedro foi preso várias vezes, não murmurou. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, não murmurou. Daniel foi jogado injustamente na cova dos leões, não murmurou. Coríntios 10:10, não murmureis. Quem recebe esse apostolado? Não murmureis, não murmureis. Isso é apostolado. Apostolado não é só você é salvo pela graça. Apostolado não é só o diabo foi aniquilado. Apostolado é o que Paulo falou. Amém, abençoado? Apostolado é a instrução de Paulo. Uma hora ele disse, você é salvo pela graça. Outra hora ele disse, não murmureis. Quem recebe que é salvo pela graça? E quem recebe que não deve murmurar? Glória a Deus pela sua vida. Eu tenho aí mais uns 2 minutos. Deixa eu ver se tem mais 2 minutos aqui. 1 Coríntios 13, para terminar então, tá? E eu vou continuar na parte 7. Hoje é o Ministério dos Anjos, parte 6. Mais 2 minutinhos, eu vou terminar, aí eu continuo na próxima, tá? 1 Coríntios 13. Eu acho incrível pessoas fazer piadinha da Bíblia. E pessoas que se chamam pastores, hein? Se julgam pastores, apóstolos, ficam fazendo piadinha, sátiras. Eu acho isso um escândalo. Escandalizo com isso aí. Isso não é atitude de pastor, né? O pastor não foi levantado por Deus para isso, né? Para ficar fazendo piadinha de textos da Bíblia. O pastor foi levantado por Deus para anunciar o evangelho, para pregar, não para ficar fazendo piadinha com a Bíblia. Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 13, verso 1. Espero não ter que chamar os tais de falsos irmãos, né? Como Paulo chamou alguns, né? 1 Coríntios 13, verso 1 para terminar hoje, tá? 1 Coríntios 13, 1. Paulo disse, ainda que eu falasse as línguas, circule aí na sua Bíblia, as línguas. Tem gente que faz piadinha do dom de línguas, né? Variedade de línguas. Tem pastor que faz piadinha com o dom de línguas.
Está na hora de se converter. Já demorou para se converter e parar com essas brincadeirinhas, essas piadinhas que não agrada a Deus e que entristece o Espírito Santo, né? Já leu Efésios, que Paulo disse, não entristeçais, Efésios 4:30, já leu? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Já leu Efésios 4:30? E ainda fica fazendo piadinha com os dons do Espírito Santo. Já leu? 1 Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens. Então existem línguas de homens. Quais seriam as línguas dos homens? Português, inglês, castelhano, espanhol, russo, alemão, chinês, japonês. Está claro ou não está claro? Língua dos homens. Está claro? Continua o texto. Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. E, na língua portuguesa, quando tem o e ou a vírgula, ficaria assim, ó. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos e as línguas dos anjos. Dos anjos e dos homens, desculpa. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e as línguas dos anjos. Então, Paulo está falando aqui sobre 2 tipos de línguas. Diga, línguas dos homens. No plural, diga, línguas dos homens. Diga, línguas dos anjos. Só se você entende que são 2 coisas diferentes, dá um sinal. É o que a Bíblia diz. Não estou forçando nenhuma interpretação. Está claro? Estou forçando nenhuma interpretação. É o que a letra diz. Ainda, Coríntios 13, 1, ainda que eu falasse as línguas dos homens. Quais são as línguas dos homens? Inglês, alemão, russo, japonês, português. São línguas dos homens. E as línguas dos anjos. Me faz entender que são 2 coisas diferentes. Línguas dos homens e línguas dos anjos. Está claro ou não está claro? Isso para aqueles que falar em línguas é idiomas. Paulo está dizendo para você que não é. Tá? Se fosse idiomas, ele não separaria línguas dos homens e línguas dos anjos. Quem pegou essa? Às vezes Deus tem que falar um pouquinho mais forte para alguns ver se cria vergonha na cara e para de fazer piadinha com a Bíblia, né? Com a palavra de Deus, né? Posso ouvir um amém aí? Cria vergonha na cara, porque se não crê, respeita pelo menos a Bíblia, né? Se não respeita quem crê, respeita pelo menos a palavra de Deus. Para terminar, ainda que eu falasse as línguas dos homens e as línguas dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Qual que é o objetivo aqui? Só te mostrar que Paulo está falando de anjos. E agora aqui ele falou de línguas desses anjos, que é um outro assunto, que eu não vou nem entrar. O meu assunto não é línguas dos anjos. Meu assunto é te mostrar que na graça e no apostolado, por vezes, Paulo falou de anjos, de serviço angelical, de ministração angelical. Amém, abençoados? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou continuar na 7ª parte, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa noite, te agradeço pela ministração angelical em nosso favor, te agradeço pela manifestação do teu Espírito Santo que habita em nós, segundo a sua vontade. Graças te dou por todos que assistiram, por todos que acompanharam em suas Bíblias, por todos que receberam revelação e entendimento da sua palavra. Eu te reconheço, te glorifico e te exalto, e digo que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Graça e paz a vocês aqui na igreja, graça e paz a você que me assiste, e me aguarde na próxima, a parte 7. Graça e paz. Vamos terminar com uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Graça e paz, anjos ao seu favor. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.